Fala, fala, fala. Esse é o podcast Evolucionismo, episódio número 67, onde cá estamos a gravar exatamente às 13 horas e 44 minutos do dia 28 de abril de 2025. E é isso, bicho. É isso. Podcast que costumeiramente é gravado nos domingos à noite, e que, diga-se de passagem, nos últimos geralmente não estou gravando no domingo à noite. Enfim, hoje a gente vai falar sobre hipnose, sobre transe e como você acaba se tornando fruto desse transe, querendo ou não, se você não acordar, obviamente, desse transe. Vou fazer o levantamento dessa semana que passou, semana de número 16 do ano de 2025. Semana de bons resultados em certa parte e outras coisas não tão boas assim, pessoalmente falando. Semana de vitórias históricas do meu time, Bahia, e também do meu outro time, sim. Tenho dois times. Se você não gostou, pule da ponte do Flamengo. Enfim. E algumas outras coisas também, cara, que eu vou deixando fluir aqui com o passar do tempo. O fato de eu já estar gravando isso aqui agora, nesse exato momento, é justamente com o intuito de que algumas semanas eu não... Eu fui deixando. Por exemplo, um pensamento foi... Porra. O microfone bugou aqui. Enfim. O pensamento na instante que me veio foi o seguinte: por que não eu seguir aqui a minha agenda e aí à noite eu fazer essa gravação? Mas não, bicho, não. Vou fazer realmente agora aqui nesse exato momento. Enfim. Essa semana que passou, ela teve algumas coisas muito boas, que foi o fato de realmente eu estar alcançando os 80 quilos com mais naturalidade. Ou seja, foi uma semana que eu alcancei esse resultado duas vezes. E vou até aqui, eu estou gravando agora, não deitado em minha cama, mas estou gravando aqui de frente ao computador. E eu estou numa vibe meio Vasco, meio ruim, meio bad vibes, que não tô no bad vibes na verdade, mas uma vibe mais pra lá do que pra cá, simplesmente porque ontem não foi um bom dia, pessoalmente falando também, no sentido de estratégia alimentar, no sentido de resultados mesmo. Eu vou falar sobre isso aqui, neste programa. Enfim, essa semana que se finaliza, ontem, no dia 27 de abril, eu comecei com 82,5 kg, fui para 83,7, 81,4, 79, isso aqui foi marcante, 79,7 na quinta-feira. E aí, de lá pra cá, eu tive muitas oscilações pra cima, mais pra cima do que pra baixo. E nesse caso, pra baixo é positivo. Mas finalizei a semana com a média um pouquinho acima da média da semana passada.
ou seja, a média é de 81,8 quilos, e a da semana passada foi 81,5 quilos. Mas é a segunda melhor média do ano. E o que eu fiz ontem, infelizmente, ele vai acabar ditando muito essa semana. Inclusive, o que eu fiz ontem, entre aspas, é algo que me fez repensar em relação à estratégia dessa semana que passou. E o que foi? Já abrindo aqui os trabalhos. Eu estava sempre seguindo a estrutura de 2 dias de jejum, 1 dia de refeição. Beleza, essa estrutura já é validada por mim. Me sinto bem, geralmente em dias do primeiro jejum, me sinto bem também. Às vezes no segundo dia de jejum, às vezes não, mas às vezes me sinto até melhor. Então é uma coisa que é muito variável, não tão variável assim, mas tem uma certa variância. Porém, ontem no domingo, eu iniciei o dia com 80,8 quilos. Dito isso, Porra, bicho, eu tô falando igual um bonobo aqui. Tinha a possibilidade de eu bater os 78 quilos ontem. Porém, eu fiquei muito na mente de querer comer algo. De querer comer alguma coisa. E eu não conseguia dormir. E essa já é um modelo que aconteceu, por exemplo, no fatídico dia pré-aniversário do ano de 2024. E isso realmente foi péssimo. Foi péssimo porque teve uma falta de controle, que já tinha dias que eu não tinha essa falta de controle. Não uma falta de controle. Ontem não foi uma certa falta de controle. Foi muito mais uma questão de quantidades. Só isso. Mas não foi uma falta de controle como foi no dia do aniversário. Mas foi algo que realmente poderia ter feito de outra maneira. Enfim. Então aqui, seguindo a estratégia que foi feita essa semana em relação a essa gaveta chamada saúde, chamada peso, chamada emagrecimento e agora, na verdade, estabelecimento desse emagrecimento, né? A estratégia foi a mesma de 2, 1, ou seja, refeição na segunda, terça, quarta, jejum, refeição na quinta, sexta, sábado, jejum, refeição no domingo. Na verdade seria 100, 1001. Essa semana agora que está entrando, de hoje em diante, é 001010. Ou seja, ela é inversa, é o oposto. E ela é a melhor, partindo do pressuposto da estratégia numeral que eu estou levando, que é fazer a média dos 7 dias anteriores. Então, quando você tem um domingo muito ruim, como foi o de ontem, você inicia o dia de hoje muito ruim na segunda-feira. Ou seja, você, querendo ou não, você compromete numericamente a semana inteira. Porém, isso é interessante também. É uma nova dinâmica a ser levada essa semana. Por quê? Hoje eu acordei com 84 quilos. É o maior peso dos últimos, 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26. É o maior peso dos últimos 26 dias. Por um lado, isso é ruim, pelo fato óbvio de ser o maior peso dos últimos 26 dias. Porém, isso também é bom porque
me prova que nos últimos 26 dias eu segui tudo corretamente da maneira mais próxima da perfeição possível. E não que eu esteja buscando a perfeição. Mas realmente foi algo muito bom. Foi uma média muito boa desses últimos dias. E aí eu digo, o que aconteceu? Nesse sábado pro domingo, quando foi no sábado, eu dei uma corrida barra caminhada com meu primo. A gente foi lá no lugar que tem, no monte. E aí a gente já ia caminhar de qualquer maneira. Mas aí, em vez de ir pro mesmo lugar de sempre, a gente foi por outro lugar. E isso aí dá mais ou menos uns 12 quilômetros de caminhada. Beleza, show de bola. Quando eu cheguei em casa, eu me pesei só por pesar. Isso já era à noite, um sábado à noite. Eu já estava com 79,2 por aí. Ou seja, eu ia chegar aos 78. Isso era fato. Eu ia chegar aos 78. Mas aí, beleza. Fiquei moscando, não saí de casa, não fiz nada. Aí, chegou meia-noite, 1 hora em diante. Por aí vai. E eu não conseguia dormir. E aí, o tédio faz você, muitas das vezes, ter muitas decisões péssimas. Como é, por exemplo, você... E eu falo aqui para homens. Se você é mulher, infelizmente, muitas das coisas aqui não vão se encaixar para a sua pessoa. Enfim. Você sabe muito bem como é estar 7 dias, 14 dias, sem quebrar uma, sem bater uma. E aí você vai e recai pelo simples fato do tédio. Você não estava com vontade de quebrar uma. Não. Mas você foi lá e quebrou uma porque você recaiu. Só por isso. Então, o tédio ele faz você acabar sendo levado a decisões que não são as melhores. E foi o que aconteceu. Eu poderia inventar qualquer coisa. Eu até inventei. Eu comecei a jogar aqui o joguinho só para passar o tempo mesmo e dar sono. Comecei a jogar Ronaldinho 98. 97, na verdade. Mas mesmo assim, madrugada dentro, sem o mínimo de sono, quando deu lá para 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu fui e comi, inventei de fazer uma pizza de frigideira. Na verdade é como se fosse um bolinho. E muito disso foi fruto da expectativa pré-dia de refeição. Por quê? A expectativa minha era... Esses últimos 7 dias eu tive essa onda aí de querer fazer bolo. Então eu fiz bolo na quinta-feira, que foi o dia de refeição. E fiz bolo ontem, no domingo. Só que não satisfeito com o bolo, ontem eu resolvi fazer o bolo recheado. E aí, isso já traz uma outra questão quando se fala de calorias. Né? Então, beleza. Além disso, eu fiz essa onda aí dessa pizza de frigideira, sei lá o que foi. Eu fiz uma massa lá e ficou uma bosta. Ficou uma bosta porque foi a primeira vez que eu fiz, então era plausível que ficasse uma bosta e foi até bom. Porque se ficasse bom, eu ia querer comer direto. E não que eu não venha a fazer isso aí novamente, mas esse não é o momento. Esse de fato não é o momento. O bolo até menos mal. O bolo simples que você pode fazer ali. E tal. Agora, uma das coisas que também foram erradas essa semana e foram acertadas nas outras semanas foi a estratégia de limitar o acesso
ao que lhe faz errar. Ou seja, eu não deixava a comida aqui pronta, eu não facilitava o erro. E acabou que nesse final de semana eu facilitei o erro. Isso só prova que eu ainda preciso melhorar em questão mental, em questão de modelo mental, esse trato com a comida. Estabelecer, fortificar esse modelo, esse novo modelo, que é, beleza, tem a comida ali, não preciso comer igual um cavalo. Não precisa. E não é porque tem uma comida na geladeira que isso vai ficar me atormentando. E isso não estava me atormentando. Mas nesse dia específico, por uma série de fatores, acabou me levando ao erro. Enfim. Outra coisa também que eu tenho que ressaltar aqui é uma certa quebra de expectativa em relação a esse atingimento desses tais 80 quilos. Que eu verdadeiramente antes, sei lá, quando eu estava realmente muito roliço, com 15 quilos a mais do que eu estou hoje, 20 quilos a mais, eu acreditava que quando eu chegasse aos 80, vaginas iriam chover em minha horta. E não aconteceu isso, cara. Muito também por falta de uma estratégia de atrair fêmeas. Outro ponto também, que é uma coisa que eu vou resolver essa semana, que é o meu cabelo. O meu cabelo estava realmente querendo deixar ele crescer, deixar ele de uma maneira diferente, mas não tá. Meu cabelo ele não é duro, mas ele não é liso. Ele é encaracolado. E quando está crescendo, ele fica muito seco. Aí fica parecendo um capacete de astronauta. Enfim, então, lá pro final dessa semana eu vou realmente cortar ele baixo. E isso eu quero fazer um teste porque foi o período onde mais parecia que tava com a porra. Eu atraía muita mulher, com esse corte que eu tava antes. E aí eu vou cortar mais ou menos que nem tá o cabelo de Arrascaeta hoje. Cabelo baixo, como se fosse um moicano baixo. Enfim. E aí, essa quebra de expectativa, ela acabou, nesse domingo, ela agiu. Ela estava ali guardada, mas ela agiu nesse domingo. Que foi o seguinte pensamento: caralho, bicho. Sinceramente, isso não está me trazendo frutos. E isso é um pensamento muito macacão. Que primeiramente, a questão de peso não vem só relacionado a comer alguém. Claro que é um grande incentivo, mas não é só isso. Não mesmo. E muito mais além. A segunda coisa é que eu estabeleci também, e eu estou seguindo isso, que quando eu só tenho acesso às redes sociais, quando eu estou abaixo de 80 quilos. De 80 quilos para baixo. Ou seja, até 80,9 eu posso ter acesso. Passou disso, não. É justamente para fortificar isso. Fincar essa bandeira de que essa é a minha nova realidade e essa vai ser a realidade daqui para frente. Até melhor. Que eu quero realmente perder mais. Chegar aos 75 por aí e estabelecer em 75. E agora só mudar mesmo a composição corporal. E a média das 2 semanas, a média do mês é maravilhosa. Porém, olhando para o meu passado, eu não posso abaixar a guarda, cara. E não no sentido negativo, mas no sentido positivo. E começar essa semana com os 84 é realmente até bom. É tipo você pegar o time do Flamengo jogando com um time pequeno. Ele sabe que ele pode ganhar, não necessariamente a qualquer momento, mas ele sabe que ele pode ganhar, e fácil. Porém, assim como foi Flamengo e Central Córdoba, o Flamengo entrou do salto mais alto do que aquele travesti mais traveco que existe. E aí perdeu. E ontem o Flamengo jogou com o Corinthians
que é 800 vezes melhor do que o Central Córdoba, e o Flamengo ganhou de 4-0, facílimo. Então, o Corinthians seria o 84 quilos que eu começo hoje. E assim, não é o mais forte do planeta, mas ele já lhe traz uma atenção muito grande e que você pode perder. Essa é uma boa analogia para o dia de hoje. Enfim, mas para finalizar esse assunto, foram 7 dias de muita oscilação, algumas oscilações muito boas, outras muito ruins, que na verdade foi hoje é muito ruim, porém em resultado, mas o resultado de hoje é fruto do péssimo dia de ontem. Porém, na quinta-feira eu acordei com o melhor peso nos últimos talvez 10 anos, que foi 79,7. Isso também é uma oscilação muito boa. Então, foram muitos altos e baixos, que isso aqui, pelo histórico que eu vejo, ele é um momento de interseção. Ele é um ponto de interseção onde eu respondendo bem, eu cresço. E eu tive esse ponto aí há mais ou menos umas 6 semanas atrás. Eu posso até chegar aqui e lhe dizer números. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito claramente aqui, ó. Na semana 12, em março, entre os dias 17 de março e 23 de março, eu estava tendo a média de 84 quilos. Aí eu tive saltos para 82, para 81. Aí eu voltei. Regredi. 84, 86, 86, 87. Quando bateu esse 87, eu disse, opa, no. E aí, daí pra frente, nunca mais eu passei de 84. E aí se estabeleceu o 84 com chegadas muito fáceis aos 81. 82. Então, você retira isso aí, esse 84 de hoje é proporcionalmente equivalente aos 87 daquela semana que foi a 2, 3, 4, 5, 6 semanas, de fato, 6 semanas atrás. Então, é aquele momento que você olha e pensa, daqui não passa, cara. Então, isso aqui traz alguns frutos, alguns feedbacks. Primeiramente, nos dias de RMF, que talvez eu traga um momento aqui para explicar como é essa metodologia que eu levo aqui, que eu criei para mim, funciona para mim, talvez não funcione para outra pessoa, mas para mim funciona. E eu eliminei basicamente uns 20 quilos fazendo isso. E não necessariamente de forma muito fácil, mas de forma fácil e rápida. Para mim, né? Claramente com momentos difíceis, mas na média, fácil. Então a primeira lição é, nos dias de refeição, levar a literalidade do termo que eu botei, que é RMF, refeição moderada feita. Ontem não foi uma refeição moderada. Ontem eu fiz essa pizza bugada aí que eu criei. Depois disso, eu comi muito arroz com carne e muita batata, que eu vou falar da batata também em uma outra lição. Depois disso, eu fiz o bolo, coloquei muito recheio no bolo, uma caixa de leite condensado com um pacote de queijo o quê, doidão? De coco ralado. Ficou muito bom, pra ser sincero, ficou muito bom. Não ficou esteticamente bonito, mas ficou muito bom o bolo. Mas não é interessante, não foi interessante. Enfim, primeira lição, respeitar o RMF. Ontem ele não foi respeitado. Na quinta-feira ele também não foi respeitado. E nos 2 dias, diga-se de passagem, de quinta, vamos ver aqui, dá até para fazer essa conta aqui. De quinta
para a sexta, eu subi de 79,7 para 83,5. Isso dá 3,8 de evolução. E de ontem para hoje foi de 80,8 para 84 fechado. Aí, 3,2. É que o fato de chegar aos 84 ficou mais significativo. Mas o que foi feito na quinta foi até pior do que ontem. Então, por isso que foi levantado esse alerta aí. Então, primeira lição, respeitar o RMF. Refeição moderada, não é refeição a lá caralho. Não, cara. Não é a lá caralho. Então, seguir de fato a quantidade certa, da maneira certa. E aí já vem a segunda lição. Eu implementei a batata nessa semana. E aí, eu aumentei o número de carboidrato e diminuí o número de proteína, que foi a carne. Então hoje eu tenho, sei lá, 2,5 kg de carne aqui, em conserva, guardados, que eu posso usar a semana inteira. Talvez 3 quilos, não, 2,5 kg. E aí, eu vou aumentar o número de proteínas essa semana e diminuir drasticamente o número de carboidrato que foi feito. Ontem foi muito carboidrato. Uma panela de arroz. Claro que foi uma refeição completamente limpa, cara. Foi limpa. Mas a questão é essa. Essa é a questão do emagrecimento que eu já aprendi e talvez as pessoas ainda não tenham essa noção. Você pode emagrecer só comendo merda. Em sentido figurado. Claro. Mas você pode emagrecer só comendo mal. Hambúrguer. Inclusive teve o arco do hambúrguer também. Do hambúrguer caseiro. Que eu segui esses dias. Você pode. Porém, não vai ser interessante. E dificilmente você vai conseguir ter essa evolução só comendo mal. Porque as comidas, entre aspas, ruins, elas são muito calóricas. Elas dão pouquíssima saciedade. E elas, o fato de dar muita pouca saciedade traz o revés, que é você acabar querendo mais e mais e mais. Principalmente quando essa comida é algo hiperpalatável. Então, assim, beleza. Foi entendido isso. Essas duas lições, que tem mais ainda. A primeira que foi não respeitar o RMF. A segunda que foi acabar consumindo muito carboidrato. Então, acabou a batata que tinha aqui. Eu não vou comprar mais batata. Não vou. Essa semana não. Talvez agora a batata só realmente quando eu estabelecer isso aí. Eu chegar a primeira semana com a média de 80 quilos. E talvez seja essa semana. Porque, ó, pelo que eu entendo, amanhã eu devo chegar aí com 82 quilos. Olha a média que eu quero fazer aqui, ó. 82 quilos. Amanhã. E possivelmente eu vou acordar com isso aí. Porque quando tem esse inchaço, eu também estou bebendo muita água hoje. Muita não, mas mais do que eu tava. E aí, enfim. Terça-feira, 82 quilos. O planejado aqui. Quarta-feira, 80,8. Beirando 81, mas 80,8. Na quarta-feira vai ter o RMF. E possivelmente eu tenha show na quarta-feira, mas eu nem estou levando em conta. Eu vou falar sobre isso também. Porque o contratante, que inclusive foi o que contratou a minha agência para fazer o serviço, ele não pagou nem o serviço da agência. Quer dizer, pagou quase tudo, mas está me devendo uma quantia. Enfim, aí possa ser que eu tenha show nesse dia, mas não tem... Não muda o planejamento. Não muda o planejamento. E aí...
Na quarta-feira vai ter esse primeiro teste. Tem que estar muito atento. Principalmente na terça e a quarta. E aí, ter essa refeição com bem menos quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, uns 400 gramas de arroz, por aí, sei lá. Eu vou fazer essa matemática aí. E aí, na quinta-feira, eu acordar com, no máximo, 81,5. No máximo, estourando. E aí, na sexta-feira, bater 79,5. E na quinta-feira, não, no sábado, ser o recorde. Realmente dá para chegar isso aqui. Com 78. E aí, desses 78, finalizar a semana com 79,5. E essa configuração aqui, eu acredito que ainda não bata os 80 de média, mas acho que chega muito perto. Vou fazer aqui. Justamente por causa do 84. Eu acho que não bate. Porque ele sobe muito a média. 80,8. Caralho, de asa. Ó, 84 mais 82 mais 80,8 mais 81,5 mais 79,5 mais os 78 mais 79,5 novamente. 583 não bateu. Passou, foi longe. Não, tá errado essa porra. Tá errado. Fiz algo errado aqui. 84 mais 82. Ok. Mais 80,8 mais 81,5 mais 70, buceta, 79,5 mais 78 mais 79,5. É isso, agora tá certo. Não vou bater ainda nesse, quer dizer, já bate. Dada essa configuração, aí, isso mesmo. Dada essa configuração, eu alcanço a média de 80. Seria 565,3 de média da semana, do total. 500, até colocar isso aqui. 565,3. E aí, 80,9 vezes 7. É isso. O máximo possível é 566,3. Que você divide para 7. Dá 80,9. É isso mesmo. Enfim, bicho. Enfim. Eita, piga. Essa foi a... Como eu estava dizendo, as lições foram muito claras. Repetindo. A primeira, não respeitar o RMF. A segunda, comer muito carboidrato, muita comida. Não respeitar o RMF significando comer muita comida. E você veja que não aumentou tanto o peso assim porque foram comida limpa. Tirando o bolo recheado, mas foi comida limpa. E aí, a terceira lição é, caso essa estratégia
no domingo, calhe do domingo finalizar ela sendo um dia ativo, entender que a segunda-feira é tão importante quanto. Entender que essa segunda-feira ela traz, tem que trazer o entendimento de que você não pode avacalhar o domingo, porque a segunda-feira ela vai refletir a semana inteira. Se for, entre aspas, para avacalhar, que avacalhe o sábado. Porque você só vai interferir na semana que já acaba no domingo. Entendeu? Entendeste? Enfim, cara, eu sei que talvez você pense que tudo isso que eu tô falando aqui é uma grandíssima merda, sem a mínima necessidade de toda essa coisa. Mas quem é roliço, quem foi roliço, sabe muito bem que é algo complexo esse processo de emagrecimento. Eu já venci essa parte. Agora eu estou no segundo processo, que é o processo de concretização. É o processo de você estabelecer essa nova realidade. Você chegou. Uma coisa é você chegar, outra coisa é você manter. Então, existem 3 processos que eu já tenho um entendimento. O primeiro eu já venci, que é o de emagrecer. Eu cheguei ao peso que eu queria. Agora, realmente, é o segundo processo, que é manter esse peso. Manter, claro, obviamente, com o intuito de perder um pouco mais para você ficar ali, naquela zona, na zona positiva. Porque aí vem o terceiro, que é você levar o seu corpo a um estágio de alta performance. Seja na academia, onde você vai ter uma melhor distribuição do seu peso. Que hoje eu tô magro, mas ainda tô com a barriga de cadela. Ainda tenho essa barriga de cadela ainda. E ela não é perdida assim facilmente. Mas, enfim, não vem ao caso. Não tô preocupado com isso, de fato. Não tô. Então, esse foi o levantamento em relação à saúde, em relação à estratégia de emagrecimento e todas as lições e os aprendizados dessa semana. Enfim. Agora, bicho, outra coisa que eu realmente quero falar e eu preciso falar é essa porra do meu sono que tá um caralho, cara. Isso, de certa forma, acabou cagando esse domingo. Porque se eu tivesse dormido normalmente, eu não teria feito o que aconteceu. Mas, se eu tivesse asa também, eu era um pombo. Eu não tenho asa e eu não sou um pombo. Mas o fato de que meu sono tá uma porra, isso tem que ser colocado. E isso também é estratégia. Inclusive, comecei novamente a ler PNL hoje. E a estudar e a colocar isso, de fato, novamente em prática. Com o intuito de que ganhar mais dinheiro, estabelecer essa nova fase física, como a atual fase física, e também em questões pontuais, como, por exemplo, em relação a mulheres, sair dessa zona de conforto de eu estou ainda resolvendo minha questão financeira, estou nesse processo, eu estou resolvendo minha questão física, estou nesse processo, então não vou procurar mulher, não vou empurrar em ninguém e vou aceitar essa condição. Não, cara, meu caralho, não é assim, não pode ser assim. Isso aí é derrotismo. Isso aí é fruto, inclusive, da própria Red Pill. Que, se você ainda acha isso aí bom, eu digo, cara, uma das coisas péssimas da Red Pill foi isso aí. E não vem ao caso, cara. Não vem ao caso. Posso até gravar um vídeo uma hora ou outra falando da Red Pill. Mas o fato é, eu não quero manter isso aí, cara. Eu não quero. E aí eu já até montei aqui um processo para eu voltar a empurrar.
voltar a empurrar. Não é possível, não é aceitável manter isso aí. Não é aceitável. Em questão de relacionamento é outra história. É outra história. Agora de passar o ferro em mulheres, não. Posso passar o ferro tranquilamente. E aí eu até já coloquei aqui algumas coisas que eu preciso fazer, que é, de fato, deixar essa casa arrumada. Mas isso já é um pós. Existe o atrair e o executar. Essa parte, por exemplo, consertar minha cama, que ela tá meio homossexual aqui, qualquer coisa ela quebra. Beleza. Limpar a casa, deixar 100% arrumada, limpa. Essas coisas assim, de organização ambiental, para eu trazer a mulher aqui para casa. Isso aí já é o pós. Isso aí já é a fase de execução. A primeira fase é a fase de atração. A fase de atração, obviamente, para eu chegar a me preocupar em ter a cama do jeito que tá e consertar ela e passar o aço em uma mulher nessa cama, tem que ter a noção também de que essa mulher precisa chegar até aqui. Ou essas mulheres. E é impressionante, cara. Puta que pariu. É impressionante como o fato da pirâmide de Maslow, ela funciona perfeitamente. É impressionante. Por quê? Porque há semanas atrás, isso nem caberia discussão. Eu simplesmente nem cogitava empurrar em ninguém. Por quê? Porque eu tava, semanas atrás não, mas meses atrás, tava completamente fodido financeiramente. Completamente endividado. Sem a menor expectativa de sair do buraco. E hoje eu já fiz uma renegociação, eu já paguei uma boa parte. Falta muito ainda, mas eu já tô mais para lá do que para cá. Tenho dinheiro hoje aqui nesse momento, ou seja, eu não tô zerado. Tenho alguns pensamentos do que fazer, inclusive vou discutir isso aqui. E um momento. Enfim, voltando. É impressionante como o fato de que a pirâmide funciona, porque nesse período aí eu nem cogitava procurar empurrar. Eu acho que não é que tá errado, não é que tá certo. A questão é, bicho, dá pra fazer. Inclusive uma coisa pode ajudar ou atrapalhar a outra. É muito mais um sistema, e agora falando sobre a PNL, é muito mais um sistema de pensamento, um sistema de crença, do que qualquer coisa. Porque se eu vou empurrar em alguém, empurrar em uma mulher, eu não preciso necessariamente estar rico. Claro, obviamente que isso atrai muito, mas a minha questão de dinâmica aqui, de estar bonito, de estar com o cabelo mais apresentável, de estar ativo ali nas redes sociais, e uma coisa acaba complementando a outra. Por isso que essa regra foi boa, que eu não voltar a postar nada e nem entrar nas redes sociais se eu não acordar com 80 quilos no mínimo. Porque isso é uma coisa inteligente que eu fiz. Isso é uma regra muito boa. Hoje mesmo poderia querer entrar, mas não vai. E amanhã possivelmente também não, porque dificilmente eu vou diminuir de 84 para 80 de um dia para o outro. Enfim, agora que de fato essa questão de não ter empurrado em uma mulher já há um bom tempo, isso acaba trazendo consequências negativas de confiança, de dinâmica mesmo com social e tudo. Pra mim não é tão ruim assim, que é ruim, mas não é tão péssimo, porque eu ainda volta e meia faço shows cantando. E aí, querendo ou não, isso supre um pouco.
Mas você fica meio passivo, cara. Você fica meio passivo. Não necessariamente tô dizendo que você vai flambar. Não tô dizendo isso. Tô dizendo de você pensar, caralho, pra que eu vou ganhar dinheiro? Pra que eu vou fazer? Isso aí lhe leva a certos pensamentos muito derrotistas. A certos caminhos muito negativos de aceitação da mediocridade. Ou seja, olha como é natural. Vou começar a correr melhor. Aí já estou comendo melhor do que muito. Estou comendo melhor do que todos os anos anteriores. Então eu vou manter o corpo bonito. E aí eu vou melhorar a minha aparência em questão de cabelo, em questão de tudo isso. Aí beleza. Aí eu vou começar a postar mais. Vou começar a postar mais. E aí eu vou ter interações com mulheres. Beleza? E aí é uma questão de prospecção e venda. E aquisição. É a mesma coisa, mesma dinâmica de venda e a dinâmica sexual. Mesma coisa. Já estudei os dois e é a mesma maldita coisa. Então, por exemplo, de 10, eu vou conseguir deitar aí 2, digamos. 3, 5 ou nenhuma. Beleza. É questão de aumento de... É questão matemática, na verdade. E aí outra coisa é começar a seguir um bocado de mulher. Seguir meio mundo de mulher. Dar uma limpada no meu Instagram. E aí eu falo porque, querendo ou não, não tem jeito. Eu acabo ficando refém do Instagram pra comer gente, porque eu trabalho em casa, beleza, e eu praticamente não saio, só pra fazer show. Então as duas coisas que eu faço, elas, querendo ou não, elas não lidam diretamente com o público, como... E eu não faço faculdade, eu não faço caralho nenhum dessas coisas assim, que tenha interação sexual. Sexual o que, porra? E tem a interação social. E aí acaba que eu fico refém do Instagram, das redes sociais. E isso não é ruim, de certa forma. Porque, digamos que eu tivesse ainda fazendo faculdade, e digamos que eu tivesse naquela mesma pegada que eu tava antes, que era o fato de que tinha muita mulher querendo me dar naquela época. E foi um erro eu não ter comido a maioria daquelas ali. Por isso que eu lembro daquele vídeo de Ryan. Os maiores arrependimentos do homem é não ter comido quem você podia comer naquele momento. E aí essa nova dinâmica que eu vou trazer agora em diante é já abrindo o passo para empurrar. E tem muitas ali que estão... É porque assim, bicho, eu tinha muita opção, de fato, tinha muita opção. Mas acabou que eu fui negando todas. E aí as últimas que eu comi, teve uma que eu não comi bem. Na verdade eu tava comendo bem, mas ela tava com tanta frescura que eu não acabei comendo bem. Destratei as últimas 2. E aí pode ser, e inclusive a maioria começou a namorar, já largou e o caralho. A fila andou. E teve essa questão financeira. Que sinceramente eu nem pensava, bicho, puta merda. Eu nem pensava 1% em mulher, porque eu pensava, caralho, bicho, eu quero resolver essa porra aqui, doidão. Meu pau nem vai subir pra comer ninguém, porque é uma situação desesperadora. Caralho, doidão. Janeiro ali, caralho, tu é doido. Você tem praticamente 10 mil pra ser pago. E não tem um real. Um real. E pior, não ter a menor perspectiva. Talvez janeiro ainda não, mas fevereiro foi pior. Ou então novembro do ano passado. Acho que novembro foi pior. E aí todo o dinheiro que entrava, eu em vez de poupar, eu estourava em comida, aí ficava roliço. Cheguei a estar com 97 quilos. Por isso que eu dou muito valor
e praticamente os primeiros 30, 40 minutos desse podcast de hoje foi falando sobre esse estabelecimento dos 80 e melhorar ainda mais esses 80 aí, 78, 75. Porque eu sei muito bem como é ruim você tá roliço, é muito ruim. Puta que pariu, é muito ruim pra tudo. E aí isso já traz as negatividades em relação a mulheres, em relação à própria autoconfiança sua, com o fato de que você não consegue tancar uma coisa simples que é comer. Não, uma comida que come você, não é você que come a comida. E aí outra coisa, em relação a PMO, pornografia, essa porra. Quando o cara fica ali, por isso que hoje eu tenho certeza, todo o Red Pill é punheteiro. Por quê? Porque você não tem como. É uma questão natural, bicho. Você não vai conseguir. Se você tem até, sei lá, 50 anos. E eu tenho 27. Então é uma coisa ainda muito mais drástica. Você não vai conseguir ficar bem sem comer ninguém. Aí você vai ter essa energia ali retida. E você consegue tancar ela até certo ponto. Mas querendo ou não, você vai ter que liberar ela. E aí você vai e acaba quebrando uma. Quebrando uma, você acaba se sentindo mal, aquela velha depressão pós-punheta. Porque você pensa, caralho, bicho. Ó, que situação eu tô, cara. Que situação eu tô, doidão. Você acaba nessa situação péssima aí. E vexatória. Porque eu lhe digo, todo homem, se ele tá ali minimamente com o corpo aceitável, se ele tá minimamente ali com a confiança aceitável, se ele tá minimamente fazendo o básico, ele vai ter 5, 6, 10 opções para empurrar. Ou que seja uma. Talvez umas opções melhores, outras piores, mas você vai ter, caralho. Se você tirar essas crenças erradas sobre as mulheres, sobre você mesmo, sobre a dinâmica sexual. Se não, o cara fica aí tranquilamente 10 anos sem comer ninguém. Só que aí, esse cara ele vai cada vez mais beirar a mediocridade e até a fases vexatórias. Ele vai ganhar menos dinheiro porque ele vai pensar, caralho, por que eu tô... Pra quê? Ele vai ganhar só o básico para não morrer. E para não ficar endividado. Ele não vai ter essa ambição de, por exemplo, não só de você querer comer alguém, mas você ter um relacionamento, uma família e colocar pra frente. Colocar pra frente. Enfim. E aí agora já relacionando ao profissional, eu percebo que isso foi muito ruim porque eu ficava pensando, eu não vou nem fazer essa porra, por que eu tô fazendo essas coisas? Aí eu me perdi do plano, chegando ao ponto de nem lembrar exatamente o plano, que era o quê? Monetizar meus 2 canais principais, que não são esses aqui. Um sobre... Um sobre desenvolvimento pessoal, o outro sobre negócios e sobre marketing digital. Terceiro, ter uma renda ali, uma renda boa com a minha agência. E é possível, é completamente possível. Você tirar 5, 10 mil ali com a agência, tranquilamente. O quarto, vender seguidores na minha agência de seguidores também. É completamente possível essa possibilidade. Então são essas 4, mais claramente. E aí também monetizar esses canais além do AdSense, com produtos, com soluções. Então, essa era o plano, profissionalmente, né? E aí, mais abrangente, era de comprar o meu carro,
era de... Era não, é ainda, né? De chegar a esses 80 quilos a menos, que eu já cheguei. Já cheguei e agora é só manter mesmo, como eu já falei. E também de ser um nômade. Nômade digital. Ter a base e tudo e tal, mas viajar muito. Isso eu posso fazer mesmo sem o carro. Mas sem o carro eu vou precisar de mais dinheiro para viajar, para hotel e escambau. Porém, dá pra fazer, dá pra fazer. Enfim, cara, eu não quero de fato ficar morgado numa casa. Gordo, roliço, sem comer ninguém, sem ganhar dinheiro, sem viver. Porque isso praticamente você tá morto. É praticamente você tá preso. Então, não muda tanto esse lifestyle do lifestyle de um presidiário. Não muda. Então, realmente, essa questão aí dessa semana, que foi muito voltada à saúde, à perda de peso e tudo, mas já... E também, hoje eu finalizei não, mas teve um cliente dessa agência, o único cliente, na verdade, que ele saiu, não vai continuar. E isso poderia ser ruim em questão de você pensar, só tinha esse. Mas foda-se, a porra não paga, pau no cu dele. Paga, mas é péssimo pra pagar. E além de tudo, o serviço que ele tava fazendo de social media era algo de muito trabalho para pouquíssimo dinheiro. Não valia tanto a pena. E aí nisso tudo, eu eu digo aí que é uma nova fase, cara. Foi interessante tudo, ainda tenho o dinheiro a receber dele, mas de fato eu não tava fazendo mais força de manter ele, que não valia a pena. De fato não valia a pena. E agora, daqui pra frente é o quê? Voltar a apostar com quantidade e qualidade nos canais. Fazer disparo de mensagens procurando cliente. Então, fazer a abordagem fria através do WhatsApp para conseguir esses clientes para a agência. Montar os produtos para esses dois projetos. Montar o produto, gravar o produto. Então, realmente é isso. E estudar, melhorar, estudar mais para ser melhor. Estudar tráfego, montagem de site, tudo isso. Para realmente ser melhor. Realmente ser melhor. Porque, cara, se outras pessoas conseguem e tem muito menos capacidade do que eu, é só mesmo uma questão por isso que eu bato na PNL. Eu bato nessa questão da PNL porque eu vejo que quando eu fico longe, eu acabo caindo nessa hipnose. Quando eu fico longe dessas reflexões, principalmente do que a PNL traz de controle mental, eu acabo caindo na hipnose da mediocridade e aceitando a mediocridade. E o pior, aceitando a mediocridade como algo normal. Não é normal, bicho. Não é normal. Não é normal você ficar tempos sem comer ninguém. Não é normal você ser gordo. Não é normal você não ganhar dinheiro. Não é normal você ficar isolado. Não é normal. São coisas que você vai aceitando aos poucos, você vai se retraindo, porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil na prática, mas em questão mental, no seu mental você acaba pagando por todas essas coisas. E isso vai, como eu já disse, interferindo na sua mente, na sua mentalidade, na sua maneira de pensar e agir. Sua confiança, tudo isso. Enfim, bicho, enfim. Esse foi o programa de hoje.
A partir dessa semana vai sair vídeos temáticos, mas vai continuar o podcast. Então, se eu resolver falar sobre determinado tema X, seja ali 10 minutos, 5 minutos, eu vou gravar e vou soltar o short dele, o vídeo curto. E aí, como se fosse um novo quadro aqui do canal. Mas o podcast, em que faço reflexões da minha vida, de acontecimentos, de coisas que estão sendo feitas de forma certa, errada, blá blá blá, vai continuar. Vai continuar da mesma maneira desde o primeiro episódio há 1 ano e tanto atrás. Enfim, é isso. Se inscreve, deixe o seu like e é toys.